e ia querer ir-se embora. Pelo menos neste momento está a conseguir. Refira-se que há uma parte da pista que foi regada, portanto existe bastante lama e provavelmente isso está a dar alguma vantagem em alguma zona do circuito. E vamos ver. Com certeza que, como toda a gente sabe, ou pelo menos os entendidos nestas coisas do motociclismo de competição, um facto é que as motos com motores a 4 tempos têm efetivamente mais tração do que as 2 tempos e fundamentalmente quando os pisos lhe proporcionam essa vantagem, que é exatamente quando há lama ou muita água. Portanto, para já no comando Andreas Böhler, o concorrente número 13, um alemão que tripula uma Honda com motor a 4 tempos. Ele aqui vai já relativamente distanciado, quer dizer que na primeira manga ele foi também logo no início da corrida para a frente, só que foi logo ultrapassado pelo Stefano Dami. Desta vez as coisas não estão a acontecer do mesmo modo e naturalmente que vamos tentar saber se aquele concorrente que vimos na frente vai ou não conseguir aguentar por muito mais tempo o primeiro lugar. Um facto é que ele foi para a frente e já ganhou alguma vantagem em relação ao segundo classificado. Aliás, o Stefano Dami é capaz de mostrar em muito boas condições físicas. Aqui na segunda posição o concorrente número 12, um sueco, número 11, perdão, Carlsson, que ocupa o segundo lugar, mas que na primeira manga não foi visto nas posições cimeiras. Enfim, ele agora aqui vai muito bem, atrás do concorrente Andreas Böhler. Vamos a ver agora o piloto que ocupa a segunda posição, Carlsson, um sueco também em Honda. O piloto desse que na primeira manga obteve o 7º lugar. Mas, entretanto, o Paulo Gonçalves vai recuperando lugar. Eu vou ver se consigo detectar aqui qual é a posição dele. É natural e todos nós estamos à espera de uma boa prestação, pelo menos tão boa como na manga inicial, mas um facto é que Andreas Böhler está cada vez mais longe do concorrente que ocupa a segunda posição, o Carlsson em Honda, mas 2 tempos. Portanto, as motos a 4 tempos a dominar esta segunda manga da corrida do Campeonato da Europa do Motocross. Primeira final, lembramos que a segunda é disputada na Letónia e, como sabe, cada corrida é composta por 2 mangas. Será apurada a classificação final depois de se disputar a segunda manga. Como disse, cada corrida tem 2 mangas, mas para a classificação final do Campeonato da Europa 250 são apuradas as 3 melhores mangas de cada piloto. Portanto, há uma delas que vai ter que ser deitada fora e, portanto, naturalmente que os pilotos escolhem a pior classificação que tiveram nessas 2 corridas. Entretanto, Afonso, o Paulo Gonçalves já está em 6º lugar, em uma disputa direta com o 5º classificado. Ela aqui vai de costas com o número 19. Aliás, 5º neste momento já. Ainda bem, pois é, as coisas estão efetivamente a ir no sentido em que todos nós estávamos a imaginar, que é a recuperação do piloto português Paulo Gonçalves. Um slow motion no salto com o piloto português e, portanto, claro, está toda a gente a fazer uma força incrível para que o Paulo Gonçalves consiga chegar ao primeiro lugar. É capaz de ser um bocado complicado, mas como lhe disse, a corrida tem 30 minutos, começou há sensivelmente 7 minutos, 8 atrás, portanto ainda falta muita prova para a corrida terminar. Aqui vai o guia da corrida, o concorrente Andreas Böhler, com a Honda a 4 tempos. Da imagem outra vez o Paulo Gonçalves, vimos com o número 19. Agora o piloto... quarto, desculpa Afonso, interromper, Paulo Gonçalves em 4 lugares, não é? Exatamente, ainda bem que assim está a acontecer. Vimos há pouco com o número 26 o piloto que venceu a primeira manga, Lauris Freiberg, da Letónia. Agora parece que não está a andar como há pouco tinha acontecido, embora ele na primeira manga andasse de um modo geral
na segunda e terceira posição. Depois, com a queda de Stefano Dani, o piloto da Letónia naturalmente ocupou o primeiro lugar, e como estávamos no final da corrida, mais ninguém tinha hipótese de chegar a esta posição, a não ser que o piloto da Letónia tivesse cometido qualquer erro, o que não aconteceu. Exato, Afonso, e vamos ver, estou extremamente admirado com esta situação. O Paulo Gonçalves está a atacar os seus adversários da melhor maneira possível. Ele está a impor um ritmo impressionante. Posso dizer que o ritmo destes pilotos, destes 8 pilotos iniciais, está a um ritmo extremamente elevado. Enfim, Paulo Gonçalves a subir na tabela classificativa. Vamos ver se o piloto português vai conseguir ou não subir ainda mais. Aqui está o Paulo Gonçalves com o número 19, o piloto que na primeira manga terminou num ótimo segundo lugar, mas sofreu muito com problemas nas palmas das mãos, já que o facto de ter treinado muito pouco lhe provocou uma maior sensibilidade na pele, daí que seja muito difícil. E o motocross, nesse aspecto, é uma especialidade do motociclismo de competição que não ajuda muito, já que os saltos são constantes, o piso é irregular, é piso de terra, e portanto o contacto das mãos com o guiador é frequente, e portanto é natural que provoque alguma dor ao piloto português. Vamos todos esperar ansiosamente que nada de grave aconteça com Paulo Gonçalves e que uma vez mais dê uma alegria importante aos motocrossistas portugueses, e não só, terminando o melhor classificado possível na corrida portuguesa final do Campeonato da Europa de Motocross 250, ou seja, primeira final do Campeonato da Europa 250, e com a imagem de Andreas Boller, que já ganhou bastante avanço. Sem dúvida. Entretanto, lá atrás temos a luta pelo segundo lugar, em que está envolvido o Paulo. E iremos ver o que é que isso irá passar, apesar deste piloto estar com um ritmo extremamente forte. Vamos ver se ele consegue manter esse andamento. Para já ele está com um andamento ótimo. Lembramos que é uma moto com motor a 4 tempos e em princípio terá desvantagem em relação às 250 a 2 tempos, mas pelos vistos o alemão quer que toda a gente fique a pensar o contrário, e foi para a frente no início da corrida, e agora cada vez mais longe. A concorrência vai ter que andar efetivamente muito para tentar chegar à traseira da Honda com o número 13. Vamos ver se isso vai ou não acontecer. Entretanto, a pista também vai secando, a lama vai desaparecendo e a vantagem de uma moto com motor a 4 tempos também vai piorando. Portanto, é uma questão de aguardar para ver se este alemão, Andreas Boller, consegue ou não uma boa posição final. Para já tudo leva a crer que sim. Sem dúvida, ele pelo menos está a manter o ritmo desde o início da corrida, nada aponta nem pelos tempos realizados que haja alguma alteração, antes pelo contrário. Vamos ver se os seus adversários mais diretos conseguem responder a este piloto, ou se a luta que eles estão a desenvolver entre si os irá prejudicar na perseguição ao líder da prova. Entretanto, está em disputa o segundo lugar, e isso, por vezes, neste tipo de situações, não abona muito a favor da busca do líder, o que o ritmo que o piloto está a manter. Vamos ver, portanto, falta muito tempo de corrida, vamos ver o que está passando. É um facto. Mas também ao Tassiano, um facto é que normalmente quando se luta por uma posição também se pode perder tempo. É importante é que o Paulo Gonçalves consiga ultrapassar. Já conseguiu, já está em terceiro lugar. Portanto, já está em terceiro lugar, e sendo assim, sem ninguém por perto, pois é provável que o piloto português consiga chegar onde pretende. Portanto, Paulo Gonçalves já no terceiro lugar. Ele, lembramos que no início da corrida andou na 12ª posição, ele aqui vai com o número 19, a ultrapassar o vencedor da primeira manga. Exatamente, Paulo Gonçalves acabou de ultrapassar o concorrente número 26,
o piloto da Letónia, Lauris Freiberg. E o público ao rubro, como se tivemos a oportunidade de assistir há momentos. Vamos ver, o Paulo Gonçalves está extremamente forte. Vamos ver se ele consegue ultrapassar ou não ter dores nas mãos que possam afetar a sua prova. Esperemos bem que não. A sua determinação, pelo menos nestas situações, é impressionante. É um piloto extremamente determinado e vamos ver o que é que o Paulo nos consegue oferecer. Para já, o segundo lugar é propriedade sua. Ele está neste momento no encalço do primeiro classificado, já descolou praticamente do seu adversário mais direto. Vamos ver então agora como o Paulo consegue gerir a sua condição física para tentar ir buscar o líder da prova e, por que não, vencer esta etapa do Campeonato da Europa. Aqui temos o líder da prova. Portanto, Paulo Gonçalves exatamente na mesma posição em que terminou a primeira corrida e vimos a facilidade com que ele ultrapassou o vencedor da primeira manga, Lauris Freiberg, o que poderá querer significar que o piloto está perfeitamente bem e não nos admira nada, Tassiano, que dentro de algum tempo vamos ter Paulo Gonçalves na cola da Honda com o número 13. É isso que toda a gente espera, o público está entusiasmadíssimo, perdoem-me, eu estou efetivamente também animado com a prova do concorrente que estamos a ver na imagem. Era suposto ser ele a estar nervoso. E portanto é natural que Paulo Gonçalves consiga dar uma grande alegria ao público português, bem como aos motocrossistas nacionais. É isso que toda a gente espera. Paulo Gonçalves foi o segundo, aliás, já está relativamente perto. Vimos agora a imagem do primeiro e do segundo classificado. Paulo Gonçalves está a fazer efetivamente um forcing. Lembramos que há 15 minutos de corrida sensivelmente, portanto faltam um pouco mais de metade para a corrida terminar, ou seja, faltam 15 minutos para a corrida terminar, mais as tradicionais 2 voltas, e vamos ver se o Paulo Gonçalves consegue aguentar este ritmo, porque se conseguir andar como está a demonstrar, pois começamos a ter muita esperança num bom resultado do piloto português. Vamos ver se isso vai ou não acontecer. Toda a gente espera que sim. Ele está a ser incitado por todo o público presente nesta pista. Ele conseguiu pôr toda esta gente ao rubro. Está determinado, sem dúvida, Afonso, que ele se vai conseguir chegar ao piloto da frente, quase que começa a não ter dúvidas. Vamos ver como é que ele consegue gerir o seu problema das mãos. Foi o que eu lhe disse exatamente no início. Para o Paulo Gonçalves ser o vencedor da corrida disputada em Portugal, basta que vença a primeira mão, pois o vencedor da primeira foi o concorrente número 1, Stefan Dami, que não está nos lugares da frente. Nos lugares da frente está o Andreas Boller com o número 13 e o piloto português, um slow motion bonito da Honda com o número 19, tripulada por Paulo Gonçalves, e portanto vamos todos fazer muita força para que o motocross português saia prestigiado desta corrida portuguesa, primeira final do Campeonato da Europa de Motocross, cilindrada 250 centímetros cúbicos, que naturalmente a RTP, através do seu programa Desporto 2, está a apresentar em direto com imagem de Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves está a cerca de 6 segundos de diferença para o líder da corrida. Ele descolou completamente do terceiro e quarto classificado, está praticamente isolado com o piloto líder da prova à vista. E vai, ele tem tempo, porque ainda falta, como disse, muito tempo, falta sensivelmente metade para a corrida terminar. Aqui está o guia da corrida desde a primeira volta, o alemão com o número 13, Andreas Boller, que está efetivamente também num ritmo elevado, porque provavelmente já foi avisado que tinha Paulo Gonçalves por perto, e portanto vamos ver como é que a onda do piloto alemão se vai manter, se vai ou não conseguir aguentar a primeira posição, já que Paulo Gonçalves está cada vez mais perto do piloto alemão. São duas motos da mesma marca, são 2 motos da Honda, uma a 4 tempos, esta que estamos a ver aqui na imagem, e a outra do Paulo Gonçalves, uma CR 250 com motor a 2 tempos.
O piloto alemão está, contrariamente àquilo que aconteceu na primeira manga, está com um ritmo muito grande. O piloto, como lhe disse há pouco, foi o primeiro guia da primeira manga, só que perdeu logo de imediato essa posição para Stefan Dami. Agora, foi para a frente também no início da corrida e nunca mais largou essa posição, sendo o seu principal concorrente o piloto que estamos a ver com o número 19, o Paulo Gonçalves, que vamos efetivamente fazer muita força para que seja o vencedor desta segunda manga e da corrida que está aqui a disputar. Portanto, muita animação nesta segunda manga com a corrida do piloto português, que está efetivamente a efetuar uma recuperação a todos os níveis notável. A recuperação do piloto que iniciou a corrida na 12ª posição, passou toda a gente, falta-lhe só um piloto para ser o líder da segunda manga. Lembramos que na primeira o piloto português terminou atrás do concorrente da Letónia, Lauris Freiberg, na segunda posição, piloto que já vimos há pouco o piloto português ultrapassar quando ocupava a segunda posição, ocupando neste momento esse lugar, vencedor da primeira manga. Aqui temos a imagem e o Paulo continua a baixar ligeiramente o tempo para ser o espaço que o diferencia do primeiro classificado. Há momentos que podemos ter uma visão global da distância entre os dois pilotos. O Paulo está com um ritmo diabólico, Afonso, para quem está em problemas, e notam-se por vezes ali pequenas situações que não sei se serão derivadas disso, já está a reagir muito bem. E não deve estar sendo nada fácil de gerir aquela situação que ele tem. Exatamente. Podemos garantir-lhe que o piloto que estamos a ver está a correr com problemas físicos, já que, como se disse, sofreu muito na primeira manga. As suas mãos ficaram todas cheias de bolhas, pela essa que teve que ser arrancada, portanto foi tratado, está tem as mãos ligadas e, portanto, esta prestação de Paulo Gonçalves tem que ser vista com um profissionalismo incrível. O piloto está a fazer um sacrifício grande, mas está a demonstrar a toda a gente que é efetivamente um dos melhores pilotos portugueses do motocross. Portanto, mesmo acontecendo, e temos muita pena que o Joaquim Rodrigues Júnior não esteja aqui presente, mesmo sendo um piloto da cilindrada de 125 centímetros cúbicos, estamos convencidos que ia ajudar a que os portugueses ficassem ainda mais contentes. Um piloto já bastante atrasado, foi mostrada a bandeira azul, que significa que um piloto mais rápido consegue e, portanto, deve de seguida facilitar a ultrapassagem a esse piloto mais rápido. O Paulo está a mostrar com isto tudo que é um piloto com fibra de campeão. Completamente. Como de Supercross, este ano não conseguiu o título de ou seja, em 99 não conseguiu o título de Supercross porque se aleijou no final do campeonato e, portanto, o Gui Rodrigues aproveitou muito bem e venceu com toda a justiça, diga-se de passagem. É também, quanto a nós, um grande piloto e, aliás, o facto de ele ter participado nas duas últimas corridas do Mundial e ter pontuado, só por si demonstra que é um grande piloto. Portanto, os pilotos portugueses de motocross, embora poucos e também pouco ajudados, é um facto, nós gostaríamos que as empresas portuguesas com interesses internacionais apostassem fortemente na presença de pilotos portugueses nos campeonatos do mundo e da Europa. Infelizmente isso acontece em número muito reduzido e estamos convencidos que, se esse apoio surgir em grande, como acontece por exemplo em Itália, os títulos e as grandes prestações de pilotos portugueses iriam naturalmente começar a aparecer. Aliás, é um bom exemplo este que estamos a assistir aqui nesta segunda manga, deste concorrente português. Estão cá pilotos de muitos países a participar nesta corrida do Campeonato da Europa. Ele é, como se disse, o único português que está a efetuar uma corrida espetacularmente interessante. Sem dúvida, a presença de 34 pilotos classificados aliás, que participaram nestas duas mangas,
E Paulo Gonçalves continua a baixar, ele está a cerca de 5 segundos, abaixo dos 5 segundos, é a diferença do líder e a prestação do piloto português. Um bonito slow motion de Andreas Voller. Aliás, estamos a ter imagens bem interessantes desta corrida do europeu de motocross. E é sempre, naturalmente, com muito prazer que lhe oferecemos o pedido, portanto, se vai passando cá pelo país em termos de motociclismo de competição. E também foi por isso que a RTP, em boa hora, assim entendeu, mostrando-lhe a segunda manga em direto, com uma espetacular corrida efetuada pelo português, o único presente, Paulo Gonçalves. E com esta classificação, e partindo do princípio que se manteria esta classificação nesta segunda manga, passaria a ser o líder desta final do Campeonato da Europa de 250 cm3, ou seja, um piloto com todas as potencialidades necessárias para se sagrar campeão europeu de 250, o que seria uma premiere em Portugal. Exatamente. Era efetivamente importante que isso acontecesse. Lembramos que há uma segunda final na Letónia, em que naturalmente o piloto Paulo Gonçalves vai participar, mas não ficávamos efetivamente muito admirados se o piloto de Esposente conseguisse ser campeão da Europa. Era muito importante e talvez fosse um bom incentivo para que aparecessem novos valores nesta tão espetacular especialidade do motociclismo de competição. Sem dúvida, Afonso. Aliás, aí era necessário que aparecesse um trabalho com as bases do nosso motocross, com os miúdos dos 80. Era algo que devia acontecer, mas infelizmente até neste momento ainda não acontece. Mas também é preciso realçar que a presença do Paulo Gonçalves fica-se também muito a dever à equipa que o apoia, a equipa da Motogum, que tem feito um esforço nestes últimos anos para dar boas condições aos pilotos que têm utilizado as suas cores, e da qual o Paulo Gonçalves é um desses exemplos, um piloto que foi apanhado ainda numa classe de segundo plano e que cresceu praticamente dentro desta equipa que está a proporcionar contactos internacionais, o que fazem com que o piloto consiga desenvolver-se. Aqui tivemos uma imagem, estamos a ver a imagem e a diferença que vai entre Paulo Gonçalves e o líder da corrida, cada vez mais pequena, como podemos observar. Muito difícil, está a ser muito difícil para Paulo Gonçalves reduzir a distância para o líder da frente, mas os cronómetros não aumentam e cada vez ela é mais pequena. Passo a passo, o piloto português parece estar a construir a sua vitória nesta manga. Será que assim acontecerá? É uma questão de esperar mais algum tempo, mas também gostaria de lhe dizer que o piloto que comanda esta segunda manga não pontuou na primeira, o que é já de si bom para o Paulo Gonçalves. O piloto que vence, o piloto que poderia efetivamente dar mais luta neste caso é o vencedor da primeira manga, é o Lalo Freiberg, o número 26, que penso que vai na terceira posição. Portanto, se o Paulo Gonçalves conseguir terminar esta corrida mesmo na segunda posição, será o vencedor da corrida, já que não, penso que não. O primeiro tempo. Eu ia, desculpa, Afonso, ia chamar a atenção numa situação que vimos ali ao momento na zona de travagem, que a direção da moto do Paulo Gonçalves não ia muito precisa, ela tremeu bastante, o que provavelmente é uma boa amostra das condições em que o Paulo tem as suas mãos. Ele deve estar a fazer um esforço tremendo. Exato. Imagine bolhas nas mãos, está bem que foram tratadas, foram feitos pensos nas duas mãos, não é só numa, são nas duas mãos. E apesar das luvas que o Paulo, segundo nos confidenciou antes desta segunda manga, serem justas e que iria ajudar a que ele consiga gerir a situação, mesmo assim não deve estar a ser nada fácil para o piloto português, que está a dar uma verdadeira lição de entrega total, de tentar a vitória, o que seria uma grande alegria para todo o público presente e para o motociclismo nacional. Tassiano, agora aqui há um pequeno problema. É o seguinte, se o concorrente número 26, que venceu a primeira manga, terminar esta em terceiro, mesmo que o Paulo Gonçalves termine em segundo, não é o vencedor da corrida.
porque o piloto da Letónia, 20 pontos da primeira, mais 15 da segunda, dá 35. O Paulo Gonçalves soma 34 pontos. Portanto, o Paulo Gonçalves, em termos de classificação geral, será o segundo classificado atrás do piloto da Letónia. 20 mais 15 dá 35, 17 com 17 dá 34. Portanto, será o vencedor, o concorrente número 26. Vamos ver o que é que vai acontecer. Manter-se esta posição, mas eu acredito que o Paulo, perante aquilo que estamos a ver, ele tem o outro piloto quase ao seu alcance, permita-me a expressão, e se fisicamente ele não tiver nenhum percalço, eu penso que o Paulo consegue impor-se a este piloto. A sua determinação é evidente. Ele já está praticamente em cima da Honda número 13 e vai naturalmente ultrapassar. E se vencer a corrida, então nesse caso tudo muda de figura, porque o Paulo Gonçalves será o vencedor da corrida portuguesa. Vamos ver, o público está efetivamente muito entusiasmado com a hipótese de Paulo Gonçalves vencer a corrida. Todos nós estamos também do mesmo modo interessados, e como se vê ali na imagem. E o Paulo já se mostra de toda a maneira efetiva. Exatamente. Atenção, estamos praticamente com 30 minutos de corrida. Depois temos mais 2 voltas, o que, tendo em conta circunstância, atenção que está a ultrapassagem quase concretizada. Exatamente, Paulo Gonçalves no primeiro lugar da segunda manga, quando estamos quase no final, pelo menos 2 voltas faltam, já que estamos perto dos 30 minutos, se já não os conseguimos. Portanto, vamos ver se o piloto português leva de vencida esta segunda manga e a corrida disputada aqui na Poltena. Paulo Gonçalves no comando da segunda manga e última da primeira final do Campeonato da Europa de Motocross, 250 cm3, disputada na pista do Quartel-Mestre, aqui na zona de Anadia. Paulo Gonçalves com o número 19, como nós no início dissemos e perspectivamos. O facto é que o piloto português fez uma recuperação notável, foi ultrapassando todos os seus principais adversários e agora, quase no final da corrida, foi para a frente, mas para que ninguém fique com dúvidas, e o piloto já ganhou alguma vantagem em relação ao Andreas Boller. O piloto da Letónia que venceu é o terceiro, Carlson o quarto, e o piloto que dominou grande parte da primeira manga, Stefano Dami, e que vimos há pouco sofrer uma queda na primeira manga, vai na 5ª posição. Portanto, tudo cor-de-rosa para as cores portuguesas nesta primeira final do Europeu de Motocross 250 cm3, e vamos naturalmente esperar que o piloto que estamos a ver consiga manter a primeira posição. É-lhe mostrada agora a placa das 2 voltas, portanto, mais 2 voltas de sacrifício para o piloto português. Ele aqui vai, um bom plano de Paulo Gonçalves, que toda a gente está ansiosa porque seja o vencedor desta corrida, o público a incitar o piloto português, e portanto vamos esperar que a corrida acabe exatamente assim. Sem dúvida, Afonso, e o Paulo vai conseguir com certeza gerir estas 2 voltas que lhe faltam. Ele conseguiu o mais difícil, que foi ir em busca dos seus líderes, conseguiu impor-se e neste momento já desfruta de alguns metros de avanço para o segundo classificado. Vamos ver se ele consegue, tudo aponta que sim, tendo em conta as características que este piloto tem demonstrado nos últimos anos. É difícil, será ele agora cometer um erro, não é impossível, mas difícil, porque é um piloto com uma determinação e uma característica que passa pela força de vontade impressionante. Exatamente, tendo em conta aquilo que já lhe contamos do que se está a passar com este piloto. Agora o slow motion da ultrapassagem de Paulo Gonçalves a Andreas Boller, o grande dominador desta corrida, o piloto que tripula uma Honda com motor a 4 tempos, mas a partir do momento em que o piloto português o ultrapassou, a ser constantemente incentivado, e estamos a ver inclusivamente ali uma bandeira portuguesa para mostrar que o público está com Paulo Gonçalves, o que é perfeitamente normal e natural. Paulo Gonçalves a caminho, esperamos todos nós,
da vitória na corrida portuguesa final do Campeonato da Europa de Motocross. Quando o Paulo voltar a passar aqui, ele está a poucos metros da meta, irá ficar a faltar uma volta. Ele tem uma distância relativamente confortável, que desde que não haja nenhum percalço mecânico e o piloto consiga manter o seu índice de concentração como tem demonstrado até agora. E o temos, ele já vai se aproximar. Enfim, são momentos, Falta uma volta. são momentos de muita ansiedade que se estão a viver aqui na pista do Quartel-Mestre. Toda a gente a incentivar o piloto português, que deste modo toda a gente espera confirma a primeira posição em que se encontra e vença a segunda manga, bem como a corrida em termos de classificação geral. Depois há que seguir para a Letónia e aí tentar repetir a proeza conseguida aqui em Portugal e tornar-se campeão da Europa de motocross ano 2000, cilindrada 250 centímetros cúbicos. Toda a gente espera que isso aconteça. E temos pena que não haja, Tassiano, temos pena que não haja mais pilotos portugueses a ajudar o Paulo Gonçalves, neste caso. Sem dúvida. Sem dúvida, mas para isso era preciso que existissem outras condições à volta destes pilotos, como este piloto tem, e o facto de se este piloto conseguiu chegar aqui tendo algumas condições à sua volta, é sinónimo de que outros pilotos com condições idênticas conseguiriam fazer de companhia, sem dúvida. Pois é, um facto. É um facto que todos nós lamentamos, efetivamente, o pouco apoio que este desporto tem tido, mas, enfim, há quem entenda patrocinar outro tipo de coisas, ele olhar para trás, o Paulo Gonçalves, a ver se o Andreas Boller está mais perto ou não, mas penso que até a final o piloto português vai poder efetuar uma corrida descansada, já que falta muito pouco para que Paulo Gonçalves veja a bandeira de xadrez. É só uma questão de passar pela linha de chegada aqui na reta da meta e temos o piloto português no lugar mais alto do pódio aqui na Pontena. Vai ser uma volta extremamente comprida esta. Exatamente, o piloto deve estar ansioso por chegar à linha de meta para desse modo obter um triunfo importante, um triunfo justo e portanto ele aqui vem vencedor da segunda manga e da corrida da pista do Quartel-Mestre, o piloto português Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, uma vitória extremamente importante para a carreira do piloto português. Já ali uma bandeira nacional e agora o cumprimento entre o alemão e o piloto português. E, portanto, todos nós francamente satisfeitos com esta vitória. Sem dúvida, uma vitória importante para o motociclismo nacional. E, portanto, estamos a ver em slow motion a repetição do final da corrida do piloto português, que agradece ao público em pleno salto, tirou uma mão do guiador e, portanto, estamos a ver efetivamente uma fase final muito boa para os portugueses. Uma vista da pista com um novo slow motion do final da corrida para Paulo Gonçalves, um bonito plano com o piloto a agradecer com a mão esquerda, naturalmente muito contente, mas nunca será demais dizer-nos que foi uma corrida de sacrifício para Paulo Gonçalves, já que o piloto com uma hérnia discal não pôde treinar o suficiente para esta corrida, portanto andou muito pouco de motor neste último mês e, portanto, da primeira manga, com o esforço que teve que fazer durante os 30 minutos mais as duas voltas,
para conseguir terminar num ótimo segundo lugar. Perdoem-me a expressão, esfolou a palma das mãos e teve que ser naturalmente visto pelo médico, que lhe tratou dessas mãos, ligando, e naturalmente que o resultado está à vista, mas só um piloto com muita vontade é que é capaz de efetuar a corrida deste senhor que estamos a ver aqui, o Paulo Gonçalves. Uma brilhante corrida, a do piloto português, agora a ser cumprimentado pelo patrão da sua equipa, que também naturalmente está muito contente. Aqui ao lado um senhor que também podia ter participado, foi pena, o Márcio Rocha, que não conseguiu, aliás, não foi contatado nesse sentido. Mas enfim, tivemos um final muito feliz para todos os portugueses, para toda a gente, aqui está uma imagem das mãos do piloto português, portanto, com as mãos completamente ligadas, agora deve estar com dores provavelmente, e portanto deve ter sofrido muito, mas um facto é que a sua vontade em participar, a sua vontade em não obter bons resultados, o que começa a ser uma situação perfeitamente normal para Paulo Gonçalves, está aqui bem comprovada e, portanto, um final muito brilhante de Paulo Gonçalves, que está muito bem encaminhado para o título europeu. Portanto, vamos naturalmente esperar pela corrida da Letónia, que será a última prova deste campeonato, e depois vamos todos fazer muita força para que Paulo Gonçalves consiga o tão desejado título europeu. Aqui, um slow motion da ultrapassagem do piloto português ao alemão Andreas Boller, e portanto foi isto exatamente o que mais importante se passou, com um domínio total por parte do piloto alemão em quase toda a corrida, e mesmo no fim foi ultrapassado por Paulo Gonçalves. Ele, com uma bandeira portuguesa na mão, portanto, toda a gente muito contente com o piloto de Esposende, já que conseguiu um triunfo muito importante. Lembramos que é uma prova internacional, onde só havia pilotos estrangeiros, sendo o único português exatamente o Paulo Gonçalves. Portanto, toda a gente a querer recolher o boneco final do contentamento do piloto português. Uma vista, uma panorâmica da partida da corrida, toda a gente muito contente, o que é perfeitamente normal e natural. Até nós estamos também, como se pode notar, entusiasmados com esta vitória portuguesa. Enfim, são coisas que não acontecem todos os dias, e como de vez em quando temos alguém que faz pelo motociclismo nacional muito, foi o caso de Paulo Gonçalves, este jovem piloto, que está efetivamente, naturalmente, muito contente. E bom, a nossa reportagem está muito perto do final. Foi com muito agrado que estivemos a mostrar em direto uma vitória portuguesa no motocross nacional, e naturalmente que vamos tentar surgir o mais rapidamente possível numa qualquer outra situação em que as cores portuguesas sejam também bem defendidas, como aconteceu felizmente para nós aqui na Poutena. Para todos foi um prazer estar consigo, muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.